Bem-vindos a mais um episódio, agora o segundo do podcast da emergência. Hoje, nosso assunto é aquele que estará presente conosco em quase todos os plantões. Hoje falaremos de sepse. E conosco para discutir esse assunto temos a médica emergencista Heloísa Takasso. Ela que é graduada na Unicamp e fez residência de medicina de emergência na primeira turma da Unicamp. Heloísa, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vamos lá. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui nesse episódio e obrigada, Adriel, pelo convite. Como o Adriel já comentou, eu me chamo Heloísa Takasso Pérez, sou médica emergencista com graduação e residência pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente sou médica assistente na unidade de emergência referenciada do HC da Unicamp. Então, como é a rotina do programa, a gente vai começar com um pouquinho de história. Sepse é uma doença que tratamos de forma clínica. O paciente tem alguma infecção que está acometendo de forma sistêmica e, portanto, precisa de intervenção e observação de perto. Mas antigamente não era assim. Até se descobrir a existência de bactérias e micro-organismos, a sepse era algo do cirurgião. Veja, uma pessoa com a pneumonia que começava a ter febre, delirar, ter calafrios e tremores, possivelmente era considerada sob o efeito de algum espírito ou maldição, e não que ela estava infectada ou doente. Porém, quando o assunto eram feridas, a relação temporal entre existir uma ferida e ela inflamar, e a partir daí o paciente ter febre, delirar e eventualmente evoluir a óbito, era bem evidente. Apesar de não se conhecer infecções, sabia-se reconhecer as inflamações. Papiros egípcios de mais de 3.000 anos atrás fazem descrição de pacientes com feridas e dividiam em dois prognósticos possíveis, sendo que os pacientes que tinham uma ferida e começava a ter inflamação local era definido como aquele com pior prognóstico e possível óbito. Hoje entendemos que essas feridas infectavam e na ausência de antibióticos se desenvolvia sepse, choque séptico e óbito. Pulando para Roma, Galeno, que era um médico famoso do século II depois de Cristo, ele acreditava que a formação de pus na ferida era um bom sinal. E como ele foi talvez o médico mais influente da história humana, essa sua ideia perdurou por até meios do século XV e século XVI. Para ele, o papel do médico era de que quando tinha uma ferida, ele tinha que estimular ao máximo a produção de pus, colocando óleo fervendo sobre a ferida, por exemplo. Como a mortalidade das feridas infectadas já era alta, pouco se avaliava sobre o real benefício dessas medidas, mas sabe-se que elas só pioravam sua resposta inflamatória e seu prognóstico. Bem, quando a pólvora passa a ser utilizada no campo de batalha, o padrão das lesões traumáticas muda. Antes, com espadas e flechas, as lesões eram cortes controlados, pequenos e, quando grandes, acabavam por matar as vítimas com choque hemorrágico. Com a pólvora, isso muda. As lesões passam a ter tamanhos maiores, são mais descontroladas e agora existe o fenômeno do projétil alojado, um possível foco para infecção. Então, a inflamação e a infecção das feridas passa a ser mais comum. Tanto é que os médicos da época conseguiam diferenciar os pacientes que não morriam de choque hemorrágico em dois: aqueles que morriam de uma inflamação quase imediata, ou seja, uma resposta inflamatória do politraumatizado, e aqueles que morriam de uma inflamação mais tardia, ou seja, sepse. A partir daí, começou a se questionar a validade da teoria de Galeno, quando médicos em grandes batalhas não tinham mais óleo fervendo para usar nos seus pacientes e viam que aqueles que não passavam por esse tipo de tratamento tinham melhor prognóstico. E aí entrou um novo conceito, até então renegado na história médica, o conceito de amputação. A ideia seria que realizar a amputação de um membro lesado diminuiria a ferida, tornaria ela mais controlada, tentando suprimir a inflamação. Discutia-se inclusive qual o melhor momento de amputar um membro, se no campo de batalha ou se dias após. Assim, passou-se a ter um controle maior das inflamações das feridas traumáticas e, consequentemente, da sepse. Foi somente a partir do desenvolvimento dos microscópios, da teoria celular e da teoria dos micro-organismos e da antissepsia que a sepse lentamente foi deixando de ser um problema predominantemente cirúrgico do paciente politraumatizado e passou a ser uma patologia clínica. E com o advento dos antibióticos, seu tratamento foi revolucionado. Dito toda essa história, vamos então entender um pouco de sepse. Elu, a definição de sepse muda com frequência. Você pode definir ela para nós? Bom, Adriel, segundo o último consenso que temos até o momento, o Sepsis 3 de 2016,
Sepse é uma condição ameaçadora à vida, em que temos disfunção orgânica secundária, resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Certo. Então vamos lá. Imagina que eu estou de plantão no pronto-socorro. Aparece um paciente que a triagem fala que é uma possível sepse. Como que eu penso em sepse? Como que eu olho para esse paciente e eu digo, talvez esse aí seja sepse? Então, Adriel, esse realmente é um desafio bem grande, é um assunto de debate até hoje, mesmo 5 anos depois da publicação do Sepsis 3, que foi onde teve essa última definição que eu comentei. Antes desse consenso, a gente considerava que o paciente tinha sepse quando ele apresentasse 2 ou mais critérios de SIRS, com a frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto, PA menor do que 90 miligramas de mercúrio, frequência respiratória maior do que 20 ou menor do que 6, e presença de febre ou hipotermia, além de leucocitose ou leucopenia. O Sepsis 3 fez uma análise retrospectiva e viu que esses parâmetros não eram bons. Tinha uma porcentagem considerável de pacientes que evoluíam desfavoravelmente sem ter nenhum critério de SIRS e pacientes com SIRS sem sinais de disfunção orgânica no segundo momento. Foi proposto então utilizar uma escala chamada Quick-SOFA. O SOFA é uma escala bastante usada em terapia intensiva, que usa critérios laboratoriais e clínicos para avaliar pacientes que estão somando disfunção orgânica. O problema é justamente que os parâmetros laboratoriais a gente não tem acesso rapidamente na maioria dos pronto-socorros. Daí a ideia dessa escala simplificada, que avalia 3 variáveis: alteração do nível de consciência, frequência respiratória maior do que 22 e pressão sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio. O problema é que essas alterações podem surgir só tardiamente no curso da sepse. Considerando que ela é uma emergência médica e o atraso no tratamento acarreta em pior prognóstico, não podemos nos dar ao luxo de perder tempo no reconhecimento dessa condição. Por isso, alguns autores têm proposto o uso de uma terceira escala, o NIOS-2, que avalia a frequência respiratória, necessidade de uso de oxigênio suplementar ou não, a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial, nível de consciência e temperatura. Bom, eu dei a maior volta para responder sua pergunta, mas eu precisei dizer tudo isso para dizer que eu, Heloísa, prefiro usar o NIOS-2 para identificar o paciente com infecção e possível sepse, considerando o que a gente sabe até o momento. Eu vou concordar com você, eu também prefiro usar o News 2, acho ele mais interessante. Os estudos mais recentes que a gente tem falam a favor do News 2, frente ao QuickSOFA e frente aos critérios de SIRS também, que ainda estão sendo estudados frente ao QuickSOFA. Agora, muita gente fala do tratamento, mas eu gostaria de deixar bem claro para os ouvintes como tratar. Então vamos lá. Quando a gente tem um paciente séptico, eu gosto de entender o tratamento como um tripé primordial, que seria volume, antibiótico e droga vasoativa. Então vamos por parte. Volume, Lu. Quando fazer, quanto fazer, em quem fazer, o que eu posso fazer de volume, posso não fazer volume em alguém, como que funciona isso aí? Bom, começando do começo, em quem fazer? Todo mundo. Todo paciente séptico vai receber volume, mesmo que seja hepatopata, cardiopata ou nefropata. Nesse grupo de pacientes, a gente deve ser mais cuidadoso em avaliar a volemia do paciente dinamicamente, conforme a gente vai fazendo, mas mesmo assim tem a necessidade de volume para eles. A gente tem discussão da quantidade, de fato. Antigamente preconizava-se fazer de 20 a 30 ml por quilos para todos os pacientes sépticos, enquanto o Sepsis 3, essa recomendação mais recente, fala para a gente fazer essa quantia apenas para pacientes hipotensos ou com lactato elevado. Mesmo assim, o paciente séptico, no geral, se beneficia da realização de volume, pelo menos 1 litro. E quando eu digo volume, aqui entenda cristalóide. Alguns estudos que fizeram com colóides mostraram pior desfecho. Então, passando do volume, vamos então para a droga vasoativa. Eu entro precocemente, espero meu paciente chocar, quando que eu faço? A gente geralmente entra com a droga vasoativa precocemente mesmo, viu, Adriel? Em geral, o que a gente recomenda é entrar com a droga vasoativa, no caso da sepse, preferencialmente a noradrenalina, se depois de 1 litro de solução cristalóide o paciente não tiver nenhuma melhora na hemodinâmica. Se eu notar que o paciente está melhorando, conforme a minha ressuscitação volêmica está acontecendo, a gente pode esperar um pouco. Mas caso o paciente não responda, a gente não precisa esperar o fim da ressuscitação volêmica inicial para entrar com a droga vasoativa. E, por favor, não espere o paciente chocar mais antes de entrar com droga. E o antibiótico, Elo? Eu preciso entrar na primeira hora, eu posso esperar um pouco, eu tenho que esperar a cultura sair, quando que eu entro? A questão do antibiótico na primeira hora foi trazida na última edição do Surviving Sepsis, também de 2016, principalmente após alguns estudos mostrarem piora do desfecho em pacientes com choque séptico
que demoraram para receber a primeira dose do antibiótico. Tem dúvidas se essa recomendação de entrar na primeira hora realmente muda o desfecho do paciente, mas o que a gente tem de certo é que entrar com o antibiótico o mais precoce possível melhora o desfecho do paciente para melhor. Quando a gente fala de antibiótico tardio, a gente está falando de pacientes que por algum motivo não identificamos que estavam sépticos em um primeiro momento e que a gente demorou para entrar com antibiótico, o que a gente não quer de jeito nenhum. Então, moral da história, antibiótico o mais precoce possível, sem esperar o restado de cultura. E além do tripé que você citou, Adriel, eu gosto de, em alguns pacientes, colocar uma quarta perninha aí nesse tripé, que é o controle do foco. Se meu paciente, por exemplo, tiver séptico por conta de um abscesso no membro inferior, a gente pode dar um caminhão de droga vasoativa, um caminhão de antibiótico, um caminhão de volume, que ele não vai responder, enquanto a gente não drenar o abscesso. Se a gente não drenar o abscesso, o quadro nunca vai se resolver. Na verdade, esse tripé que eu comentei realmente, se você vai olhar no Surviving Sepsis Campaign ou em qualquer outro estudo até que fale sobre sepsis, eles falam justamente desse ponto do controle do foco também, que é importantíssimo. Não adianta você não controlar o foco, você vai ficar dando antibiótico sem necessidade, na verdade não é sem necessidade, né? Você vai ficar dando antibiótico sem o efeito desejado enquanto o foco está presente. Bem, então a gente entendeu que a gente tem que tratar nosso paciente séptico com volume, droga vasoativa, antibiótico e controle do foco. Provavelmente, tanto na emergência quanto no cuidado posterior desse paciente, ele vai receber muito soro fisiológico. E tem se discutido especialmente após alguns estudos como o SALTED e o SMART, se realmente devemos priorizar o soro fisiológico na sepse, ou tentar outro tipo de cristalóide, como o Ringer lactato. Qual que é a sua posição quanto a isso, Lu? Eu, pessoalmente, prefiro usar o Ringer lactato sempre que ele estiver disponível, considerando que o paciente pode fazer acidose hiperclorêmica quando ele recebe grandes volumes de soro fisiológico e que o excesso de cloreto pode provocar vasoconstrição sistêmica, o que a gente de fato vê alguns pacientes desenvolverem em relação à acidose hiperclorêmica. Mas a gente ainda não tem grandes estudos substanciosos que mostrem dados que cravem o grande benefício de a gente usar Ringer lactato em vez de soro fisiológico. Mas eu sou partidária do uso de cristalóides mais balanceados sempre que eles estiverem disponíveis. Tanto que esses estudos eles realmente não mostraram o melhor desfecho na mortalidade, mas eles mostraram alteração de desfecho renal, né? Entre quem usava soro fisiológico e quem usava o Ringer lactato. Questão Exato. que eu fico pensando até em relação ao uso do Ringer lactato é, por exemplo, né? O paciente séptico ele tende a fazer acidose. E às vezes a gente acha que a acidose dele é em conta pelo quadro de sepse, mas a gente não pensa muito na contribuição que a acidose hiperclorêmica pode estar tendo nesse paciente pelo uso liberal do soro fisiológico, né? Enfim, a gente tem que começar a entender um pouco mais qual que é o benefício que o Ringer lactato pode trazer frente ao cloreto de sódio, se é que tem algum benefício. Exato. Então, Elo, a gente conversou bastante aqui sobre volume antibiótico, sobre como identificar o nosso paciente séptico, sobre droga vasoativa. Eu queria deixar uma coisa clara aqui para os nossos ouvintes. O tratamento de sepse, por mais que a gente não tenha, por exemplo, ainda um biomarcador, que eu sei que isso é uma coisa que você se interessa em falar, que a gente não tenha um remédio específico para sepse, o tratamento de sepse ele melhorou muito, né? Desde os anos 2000, quando surgiu o estudo do Rivers, esse estudo famoso e controverso, o tratamento da sepse evoluiu muito e melhorou muito a mortalidade do paciente séptico, principalmente do paciente choque séptico, né? Era 40% a mortalidade naquela época e vem diminuindo mais ou menos 10% a cada década. Eu acredito que muito disso foi principalmente na questão da gente reconhecer quem é o nosso paciente séptico, né? Desenvolver novas ferramentas para olhar para o paciente e pensar em sepse. Obviamente, nós não chegamos no ideal ainda, a gente não sabe 100% quem que é o paciente séptico, a gente deixa alguns pacientes passarem ainda, mas uma coisa que não acontece mais tanto hoje e que acontecia bastante, por exemplo, na época do Rivers, era a gente demorar para identificar quem era o paciente séptico, né? E aí, quando a gente fala hoje de iniciar antibiótico precoce,
teve uma meta-análise aí de grandes estudos importantes, o PROCESS, o ARISE e o PROMISE, que viram a diferença entre você entrar com antibiótico precoce e antibiótico tardio, por exemplo. E esses estudos mostraram que entrar com antibiótico precoce, ou seja, o antibiótico na primeira hora, comparado com o antibiótico tardio, não teve muita diferença, mas a questão foi que o antibiótico tardio nesses estudos, eles eram antibióticos que entravam dentro das primeiras 3 horas. Se você for olhar para antigamente, lá nos anos 2000, você estava falando antibiótico tardio, era pessoas que demoravam mais de 12 horas para começar com antibiótico, um dia para entrar com antibiótico. Então, o tratamento em si mudou muito. Volume para todo mundo, cristalóide de preferência. Vamos tentar, talvez, usar mais ginger lactato, apesar de não ter mudança de mortalidade. Antibiótico na primeira hora, nas primeiras 3 horas. Droga vasoativa precoce e controle do foco. Tudo isso, a ênfase no tratamento e a ênfase em reconhecer o paciente séptico, eu acho que mudou totalmente, foi o que trouxe essa mudança de mortalidade. Eu concordo com você, Adriel. O Sepsis 3, apesar de todas as suas controvérsias, tem uma frase que eu gosto muito, que fala que sepse é uma emergência médica tanto quanto um infarto agudo do miocárdio e um politrauma. Essas duas situações, ninguém tem dúvida de que o tratamento precoce, adequado e rápido muda totalmente a mortalidade. E com a sepse é a mesma coisa. Então, ficar de olho no nosso paciente está com infecção e pode estar fazendo disfunção orgânica, entrar com antibiótico precocemente, preferencialmente depois de culturas, volume para todo mundo e droga vasoativa precoce. Acho que essa é a moral da história. Tanto é que a sepse é uma emergência, como por exemplo o infarto, que os pacientes que se apresentam com sepse no pronto-socorro chegam a ter uma mortalidade global de até 12%. E os pacientes que se apresentam com alterações eletrocardiográficas, não somente alterações em segmento ST, por exemplo, tem uma mortalidade global de 8%. Então, o paciente séptico é um paciente que tem uma mortalidade alta e que a gente tem que ficar de olho. Enfim, Elo, acho que a gente conversou bastante, foi muito bom. Muito obrigado por você estar aqui para participar dessa discussão com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar participando aqui com vocês.